Fala galera, beleza? Bora para mais um vídeo. Bem-vindos ao Timão Boladão, o canal que mais cresce no Brasil. Eu sou o Thiago Bernardes e hoje vamos repercutir um pouquinho aí do jogo Corinthians e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, o último jogo entre essas duas equipes possível por este ano. Beleza? O jogo foi 1-1, né? Foi um jogo bem difícil, bem diferente aí dos últimos que a gente teve, né? O Palmeiras com uma postura muito melhor, né, de comportamento. Taticamente tiveram alguma vantagem sim, apesar, né, sem levar em consideração que o nosso time estava bem desfalcado, né, e a gente não tem tanta peça de reposição, mas a gente vai falar isso mais pra frente. Quero agradecer aí aos inscritos, aos novos, aqueles também que não são inscritos, mas estão aí participando, pegando algumas viewzinhas ali para ajudar a gente a crescer nesse projeto. E é isso, bora para mais um vídeo, vamos falar desse jogo. O Corinthians hoje foi a campo com o que tem de melhor, né? Hugo Souza, Charles pela direita, né? Substituindo aí o Mateuzinho. André Ramalho, Gustavo Henrique, Anguilhere, que para mim foi uma surpresa porque eu não acompanhei, né, muito o Corinthians nessa semana, então eu não esperava que o Bidu fosse ou poupado ou seria retirado, né, do jogo aí. Acredito que por lesão, não sei, não fui atrás desse tipo de informação, mas fato é que fomos com o Anguilhere e o Anguilhere jogou até o final, então quer dizer, não tinha como outra pessoa jogar. Ranieri no meio, Breno Bidon e Maicon, ou, né, se você preferir, Maicon e Breno Bidon, porque o Breno Bidon muito mais à frente ali do que o Maicon durante o jogo. Garro, Depay e Guinegão. Esse foi o time do Corinthians que foi a campo. E aí, como vocês sabem, a gente gosta sempre de falar quem é quem são as opções que o Corinthians tem de mudar aí o rumo do jogo durante toda a partida. A gente tinha o João Pedro, né, o Choca, o Kaká, Rian Gustavo, Vitinho e Thales Magno. Esses foram os que entraram, né? Mas além deles ainda tínhamos Félix Torres, Felipe Longo, Hugo, André, esse André é da base, né? Aí tínhamos Bahia, outro da base, o Romero e o Kaique. Essas eram as opções que o Corinthians tinha para caso acontecesse alguma coisa. Você pode ter notado que o nosso lateral esquerdo para substituir era o Hugo, uma pessoa que não é unanimidade nem dentro da própria família, né, em termos de estar em campo. Beleza? Esse foi o time que a gente apresentou, nosso técnico é o Dorival. E já vou adiantando, tá? Na minha opinião, zero culpa do Dorival pelo placar de hoje, tá? Dentro do que ele tinha ali para apresentar, e vocês sabem que eu costumo culpar, né? Colocar culpa de fato muito mais em quem tá em campo do que quem tá fora. Então, esse resultado, zero culpa do Dorival. Então vamos falar o que a gente viu aí durante esse jogo, né? É o segundo jogo do Memphis pós retorno da lesão, ainda não tá 100% também. Um jogo pro Anguilhere, um cara que tá também um bom tempo sem regularidade. Do lado direito, Charles fazendo uma função que não é a dele, né? Se para muita gente ele agrega pouco na própria função, imagina tendo que fazer uma outra que não é a dele. Guinegão, novamente, mais um jogo bom dessa promessa, desse jovem jogador. E Bidon, pô, Bidon jogou bem. No começo tava meio fora ali, né? Meio desconcentrado, meio, sei lá, ainda não tinha se encontrado dentro de campo. Mas até o final do jogo ele se comportou muito bem, com pegada, né? Buscando sempre olhar para frente, né? Isso é bom, né? E principalmente agora que a diretoria já tá querendo vender e aquela coisa, né? O Corinthians adora vender todo mundo por baixo, né? Ou em baixa, que é pior, né? Não espera ninguém se recuperar. E aí a culpa também é do torcedor que acha que só porque o Corinthians tá cheio de dívida pode vender por qualquer preço de banana, sem saber o que vai fazer com esse dinheiro depois, né? Ninguém tá nem preocupado. Se fosse um dinheiro que entrasse para pagar a dívida ou qualquer outra coisa, mas o problema é que todo dinheiro que entra no Corinthians ninguém sabe para onde que vai. Beleza?
esse foi um overview ali sobre algumas participações dentro do jogo, mas fato é que o Corinthians começou o jogo um pouquinho morno, né? O Palmeiras com um pouco mais de vontade, até porque o Palmeiras tinha que mostrar muito mais vontade, porque o Palmeiras entrou em campo já sabendo do resultado do Flamengo, né? E por conta disso ele precisava, né, dos 3 pontos para assumir a liderança do campeonato, né? Mesmo que provisório, mas isso ajuda muito. A gente sabe como que é, porque a gente já ganhou bastante o brasileiro, né? Enfim. E aí o Palmeiras, além disso, além de já saber o resultado do jogo anterior, né, do jogo dos Urubus, eles ainda tinham a necessidade de mostrar para sua torcida que eles podem combater o Corinthians, né, coisa que não aconteceu durante esse ano inteiro, né, a torcida muito infeliz aí com a postura do Palmeiras sempre contra o Corinthians. Então eles tinham muito mais que mostrar, as entrevistas do Abel sempre tendo que responder, né? Questão de postura, questão de como o Palmeiras enxerga, né? Um derby desse. E aí, natural que o Palmeiras tivesse mais posse de bola e mais jogadas incisivas, né? Sem levar em consideração também que o Palmeiras estava completo para o jogo de hoje, diferente do Corinthians. Os primeiros 10 minutos foram bem difíceis ali em termos de posicionamento, o Corinthians se encontrar. Quando o Corinthians roubava a bola, não durava muito tempo, o Palmeiras já recuperava novamente. E o jogo permaneceu dessa maneira durante muito tempo, né? Até os 14, quando a gente faz um pênalti ali, pênalti cometido pelo Charles. Zero culpa, acontece, normal. Aquelas bolas que fica entranhada ali entre os jogadores, ninguém sabe quem é o que tá com a posse de fato. E o que aconteceu foi que o Charles deu uma pegadinha ali no Vitor Roque. E aquela coisa, né? O Vitor Roque já tá há 7 anos aí no Palmeiras e não tinha um gol contra o Corinthians, né? Aí o Flaco Lopes dá a bola pra ele, gol de pênalti é mais fácil dele fazer do que qualquer outra coisa, né? Esse atacante mediano aí, que os caras pagam uma fortuna, mas a imprensa não fala nada, né? Pelo contrário, é só elogios. Qualquer lugar que você estiver vendo o jogo do Corinthians contra o Palmeiras, você vai ver que todo mundo elogia qualquer contratação feita pela equipe do Palmeiras. Qualquer uma, até as que não deram certo. Enfim. Aos 26 ali, o Corinthians consegue, né? Depois que o Corinthians toma o gol, ele se encontra um pouco em campo, né? O Palmeiras dá uma baixada na rotação, mas ainda mantém a marcação dura, né, no Corinthians, só que ele já não sai com tanta frequência e com tanta disposição, né, a partir do gol ali. E o que dá espaço para nós, né? O Corinthians consegue adiantar um pouquinho mais as linhas, e aí, através da bola parada, que é uma jogada que o Corinthians tem hoje, nesse ano, como fundamental, né, para marcar seus gols, o Corinthians empata ali com cruzamento do Garro, né, da falta, cabeçada do Gustavo Henrique, e a bola desvia no Piquerez, Piquerez, e vai pro gol. 1-1, isso, né, aos 26. Dos 26 aos 48, acho que foi o primeiro tempo, o jogo ainda estava num ritmo muito acelerado e isso era ruim pro Corinthians, né? O ritmo muito acelerado, o Corinthians recuperava a bola e não tinha para onde olhar, não tinha para onde tocar de forma com qualidade, né? Tinha que usar muito da bola longa, e a bola longa não tinha, não era uma certeza, né? Mesmo com o Guinegão brigando bastante, o próprio o Memphis não conseguiu ganhar muitas dessas bolas que eram alçadas pelos zagueiros e laterais. Então a alternativa seria, né, uma bola rasteira ali, uma bola por baixo, entre o natural, né, entre o lateral, entre o zagueiro, o meio campo e tal, e assim chegar lá na frente. Mas isso foi a dificuldade do Corinthians durante o jogo todo, né? Vocês devem ter percebido isso também. Segundo tempo, o Corinthians volta sem alterações, né? Quem faz a primeira alteração é o Palmeiras. Aliás, não, o Corinthians até faz no mesmo tempo, né? Que é o Choca no lugar do Ranieri, né? Para não esquecer, lá no primeiro tempo o Corinthians tomou um cartão com o Breno Bidon, que tá fora do próximo jogo.
né? E aí no segundo tempo eu imaginava até que o Bidon sairia por conta do cartão, mas o Dorival acho que entendeu que, como já não iria contar com ele no próximo jogo, resolveu manter ele ali, né? E se fosse expulso, né, eu imagino que ele já seria um desfalque, né, para o próximo jogo. Então se fosse expulso, daria no mesmo, né, muitas aspas. Acho que pega 2 suspensões, eu não lembro. E aí aos 61 minutos, né, volta ali pro segundo tempo, não tem nenhuma substituição, mas aí entrou o Tchoka no lugar do Ranieri, que até então estava fazendo um bom jogo, né? Teve um lance estranho ali no final do primeiro tempo, não sei se isso foi um fator, mas o Corinthians já não estava bem, né? Nesses primeiros quase 10 minutos ali do segundo tempo, né? Por conta desse jogo acelerado, o Corinthians não conseguia fazer muita coisa. A partida do Garro ali, em alguns momentos apagada, né? O Garro muito mais apareceu muito mais defensivamente do que ofensivamente para mim, né? Até porque o Corinthians não conseguia sair com qualidade todas as vezes que recuperava a bola. Então o que eu senti do Garro e o que eu senti do Memphis foi a mesma coisa. No caso do Memphis, ele ainda tem um agravante que está sem ritmo, né? O segundo jogo pós-lesão que o tirou aí por quase um mês, né? Aliás, duas semanas e meia, né? E depois foi uma sucessão aí de substituições, né? A gente tem uma do Palmeiras, 4 do Corinthians, né? 3 foram aos 80 minutos. E você pode ver que dos 60 ali, de 61 até os 80 minutos, os dois times pouco apresentaram de jogadas muito fortes, né? O Palmeiras chega uma com eu não lembro se foi o Aníbal, alguém chegou ali e tenta chutar cruzado e o Hugo faz uma excelente defesa no contrapé, né? Depois o André Ramalho dá uma moscada e quase eles têm outra chance ali de finalizar com qualidade. E fora isso, não tivemos mais nada de importante até o final do jogo, a não ser aquelas bolas alçadas, que é um perigo constante, né? Tanto pro Corinthians quanto pro Palmeiras. Os dois não tem tido aí um bom momento com bolas aéreas aí neste ano de 2025, mas o jogo permaneceu dessa maneira aí. Aí a última substituição foi do Guinegão, né? Saiu o Guinegão para a entrada do Thales Magno, que pouco pôde fazer também, porque já era, próximo ali dos acréscimos, né? O jogo foi até os 90, e o Corinthians terminou em cima, né? No caso, né? Último lance de ataque era o Corinthians que estava propondo, mas nada efetivo de fato. Esse foi o jogo do Corinthians que eu enxerguei, esse foi a disposição que eu encontrei, né, para cada um desses jogadores. O Corinthians hoje foi muito mais dominado do que dominou o jogo. Normal, natural, é de se esperar, não é de se cobrar muita coisa, porque é o que o Corinthians tinha para apresentar. Pro decorrer do campeonato, isso não é um absurdo, né? A gente enfrentou o Palmeiras, que é o terceiro colocado, né? Um time muito superior ao nosso em termos de elenco e até mesmo de postura em campo nos últimos jogos. O Palmeiras tem resultados melhores do que o nosso, né? E o Corinthians fica aí estacionado na 11ª posição, podendo ser ultrapassado apenas pelo Atlético, se eu não me engano, nessa rodada, né, que acaba amanhã. Então a gente permanece ali em 11º. Pro próximo jogo a gente pode ter a volta aí do Yuri. A gente já perdeu o Bidon, mas a gente pode ter de volta aí o Bidu pelo menos, e o Mateuzinho mais um tempinho fora. Vamos ver quem que vai ser o nosso lateral aí para os próximos jogos. Lembrando que durante a semana a gente deve enfrentar, a gente vai enfrentar o Atlético Paranaense novamente. Deixa eu até ver aqui quais são os nossos próximos jogos. Leva mal não, hein? Enquanto isso, aproveita aí, já se inscreve no canal, deixa seu likezão aí para dar aquela moral pro canal. O canal tá meio parado aí, 2 jogos que a gente não conseguiu fazer. Porque um eu não assisti, o outro não ficou muito tarde, né?
E aí eu não consegui fazer, porque o YouTube não ajuda muito quando você faz alguns vídeos tarde. O próximo jogo do Corinthians é contra o Atlético na quarta-feira, dia 10 de setembro. É isso? Ah não, a gente vai entrar na data FIFA, verdade. Então a gente entra agora em data FIFA, dia 10 é contra o Atlético, dá tempo ainda de recuperar alguns jogadores, para depois, né, no sábado, dia 13, a gente pega o Fluminense lá no Maraca, né? Jogo bem difícil, então se a gente tiver com o time já mais próximo do ideal, vai ser uma pedrada para nós. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou até aqui, deixe seu like, se inscreve, dá aquela moral, deixe seu comentário, o que você achou, né? O que você achou da partida do Charles, o que você achou do Garro e principalmente o que você vem achando do Guinegão. Fiquem com Deus, uma ótima semana a todos e vai Corinthians, é nóis sempre. Tamo juntas.